Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu costumo dizer aqui em todos os vídeos e eu acredito nisso, é o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez reunido aqui com os meus amigos de todas as semanas, sempre aqui à minha direita o pastor Marcos Santana e à minha esquerda o pastor William Barros, dois homens de Deus que somam conosco aqui nesse desafio e nessa missão tão importante de semear a palavra de Deus. Juntos nós estamos aqui para darmos sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical do terceiro trimestre, essa belíssima revista que estamos estudando aqui, cujo tema do trimestre é Sermão do Monte. Estamos vendo aqui a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Lembrando que esta revista é comentada pelo nosso querido bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 12. Olha, já estamos chegando ao final. Só mais uma e já vamos estar encerrando esse trimestre, querendo o bom Deus. E a lição de hoje tem como título O Chamado para a Decisão e Compromisso. Peço a você agora que pegue a sua Bíblia, a sua revista de escola dominical, estou com a minha aqui. Pastor, eu não tenho a revista impressa, mas você pode ter aqui nos canais, aqui sempre o Alex deixa aqui para você, como você faz para ter essa revista, né? Muito importante você ter a revista em mãos, porque com ela em mãos você consegue acompanhar todo o raciocínio do apresentador aqui, porque nem sempre você consegue ter uma visão geral, completa, se você não tiver a revista. Então é importante você ter a revista para acompanhar, fazer as suas anotações. Então pegue também o seu planinho de aula, porque vamos começar agora o nosso estudo. Quero dar as boas-vindas aqui ao pastor William Barros. A paz do Senhor Jesus, pastor William, seja bem-vindo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e a todos vocês que estão conosco para mais esta aula também, a paz do Senhor Jesus. Texto áureo, Mateus 7,14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que a encontrem. E a nossa verdade aplicada vai nos ensinar que qualquer que proclama o nome de Cristo, mas não dá bom fruto, será como a árvore inútil, que é cortada e lançada ao fogo. Muito bem, também quero dar as boas-vindas ao pastor Marcos Santana. Seja bem-vindo, pastor Marcos Santana, para mais um desafio. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, aos nossos irmãos que estão conosco. Objetivos da lição de número 12. Falar acerca da porta estreita e da porta espaçosa. Descrever o perfil dos falsos profetas. Mostrar os dois tipos de servos. Textos de referência, Mateus capítulo 7, versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 20. Oremos buscando a bênção do Senhor para este momento. Maravilhoso e eterno Deus, bendito Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo nos inspire, nos esclareça, nos conduza no estudo desta lição. Que vidas sejam edificadas, restauradas, despertadas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos na lição de número 12 a um momento do Sermão do Monte que muitos comentaristas consideram como Jesus finalizando este sermão. Nós vamos notar que o Senhor, ele conclui o Sermão do Monte com 4 advertências. Ele adverte falando sobre 2 portas que dão acesso a 2 caminhos, árvores, afirmações e construtores. Na lição de hoje, nós estaremos enfatizando as portas e os caminhos, as árvores
e as afirmações. E na próxima lição, de número 13, vamos estar estudando sobre os construtores. Então, nós podemos, nessa introdução, enfatizarmos que após o Senhor ele fazer a exposição dos princípios, das instruções, das exigências acerca do reino de Deus, agora o Senhor está chamando os seus discípulos, os seus ouvintes, à decisão. Qual será nossa resposta? Qual será nossa reação diante da exposição dos princípios, instruções e exigências do Senhor? Ao estudar essa lição, me veio à mente que neste livro, Aperfeiçoamento Cristão, lançado pela editora Betel, no capítulo 7, trata sobre especificamente esse tema. Deus espera de nós uma resposta. Podemos introduzir a lição de hoje com esta frase: Deus falando das portas, Deus falando das árvores, Deus falando das afirmações, Ele espera de nós uma resposta. Agora, a ênfase não são as instruções, mas sim as reações dos ouvintes, as instruções até aqui passadas pelo Senhor. A partir do versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, o Senhor enfatiza a relevância de cada ouvinte. E eu acredito que assim tem sido ao longo deste trimestre. Cada ouvinte pôr em prática as instruções do Senhor. É como se Jesus estivesse falando para nós: o que vocês farão? Chegou a hora de decidir. Vão aplicar ou não o que vocês têm ouvido até aqui? Irmãos, é interessante quando nós vemos essas comparações que Jesus faz a partir do versículo 13, que quando se trata de reino de Deus, pastor Prates, pastor William, não há sincretismo, não há terceira via, contextualizando um termo bem usado atualmente. Não há caminho do meio, não há caminho meio termo. Essa constatação nos remete à conhecida ética aristotélica, que procura responder às perguntas: qual é o melhor tipo de vida? Qual é o que é a felicidade? Esta ética, ela procura responder com a seguinte afirmação: felicidade está no meio termo. Essa ética, ela condena os extremos. Mas, irmãos, não é assim nesta parte do Sermão do Monte. Sendo assim, o tópico 1 desta lição trata de 2 portas e 2 caminhos. Esse tópico, ele enfatiza a porta estreita, a porta larga e estas 2 expressões, o subtópico 1.3, muitos e poucos. É importante lembrarmos que nós fomos feitos com capacidade de escolher. Somos a imagem e semelhança do Criador. Deus permite que façamos escolhas. Não deixem de ler Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20. Subtópico 1.1, porta estreita. Eu recorri a um dicionário grego e lá nós encontramos estas expressões quanto ao termo estreita: aperto, dificuldade. E atenção,
a porta é estreita e o caminho ele é apertado. Eu compartilho com os irmãos o texto da nossa lição. Provavelmente, se referindo ao caminho estreito, se refere às demandas do discipulado. Compromisso pessoal, renúncias de si mesmo, perseguição, tentação e até morte, seguindo os passos de Jesus. Alguém fez essa observação e eu compartilho com os irmãos. A mais notável característica da vida no reino é a estreiteza. Não é possível satisfazer os desejos da natureza pecaminosa e, ao mesmo tempo, agradar a Deus. É preciso abandonar para poder abraçar. É preciso deixar para poder encontrar. É preciso soltar para poder pegar. Há uma porta estreita para começar. Agora, atenção, há um caminho apertado para continuar. Se é estreito no começo, lembremos-nos que é apertado para continuar. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, capítulo 3, versículo 3, lá nós encontramos Paulo falando sobre os cristãos da Galácia, começaram bem, mas não continuaram bem. É estreito para entrar, mas é apertado para continuar. Estreita e apertado. Por que será que a porta é estreita e o caminho é apertado? Talvez, diante de muitas outras respostas, com certeza, uma delas é por causa da revelação divina. É porque para entrar na porta e para seguir pelo caminho, precisamos nos deter, nos limitar à revelação divina. A revelação divina que foi exposta por nosso Senhor Jesus nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Na revelação divina, nós encontramos as exigências: negar-se, tomar a cruz, disciplina, santidade, sofrimento. Vide 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. Subtópico 1.2, porta larga. Eu compartilho com os irmãos esse texto da nossa lição. Os termos amplo e espaçoso têm um sentido de facilidade e conforto. Este caminho espaçoso é de fácil acesso e pode ser percorrido confortável e tranquilamente. Caminho espaçoso. Compartilho com os irmãos algumas ideias que nos ajudam a entender, contextualizar essa expressão caminho espaçoso. É o caminho da tolerância e permissividade. É o caminho não tem freios, sem limites de pensamento ou conduta. É o caminho de seguir as próprias inclinações, desejos do coração e superficialidade. É o caminho que parece muito mais convidativo. É o caminho que acomoda a multidão e a bagagem. É o caminho da frouxidão moral. É o caminho do não precisa de esforço. Caminho da parcialidade. Cuidado com a tendência a viver uma vida cristã parcial, aonde só enfatiza o que é conveniente, só mencionam textos que se acomodam às próprias ideias e crenças. E aqui eu trago 4 exemplos. Deus é amor, mas só citam que Deus é amor. Nunca se lembram que Ele é fogo consumidor. Vinde a mim todos, mas não dizem, não citam, tomai sobre vós o meu jugo. Nem eu te condeno, mas não citam, não peques mais. Deus
perdoa, mas não falam sobre o juízo de Deus e a exigência acerca do arrependimento. É o caminho da parcialidade. E por último, 1.3, poucos e muitos. O texto do subtópico 1.3, ele diz: poucos caminham pelo caminho estreito, muitos aqueles que caminham pela estrada larga. O versículo 13, nós encontramos: muitos entram. No versículo 14, poucos há que a encontrem. Notemos, irmãos, essas duas dimensões que nós encontramos quando estudamos esse tema. A primeira dimensão é do presente, é do hoje. Entrai, muitos entram, poucos encontram. São expressões que caracterizam a dimensão presente. Poucos entram num, muitos entram em outro, uns estão procurando, outros não estão interessados, é a dimensão presente. Mas atenção, esse texto também aponta para uma dimensão escatológica, porque o texto diz que no final de um é perdição e no final do outro é vida. Atenção, irmãos, a dimensão escatológica deve influenciar no dia a dia do salvo. Quanto à expressão muitos, é importante lembrar, no reino de Deus, decisões democráticas não determinam o que é verdade e justiça. Verdade e justiça são determinadas pela revelação divina. Os dois caminhos, atenção, não são o fim em si mesmos. É só o começo. Termina, é no reino consumado. E eu encerro com essa reflexão. Irmãos, uma verdadeira tragédia. O que, pastor? Muitos não entrarão no reino de Deus. E qual é a base? Qual é o fundamento? Qual é a grande verdade para que muitos não entrem no reino de Deus? É a resposta que a pessoa dá às palavras de Jesus. E atenção, somente uma resposta é aceita, é obediência. Deus espera de nós uma resposta. A obediência não ocorre sem que façamos escolhas, compromissos e um exercício da vontade alimentado pelo Espírito Santo. Que assim seja, que o Espírito Santo, que nos convence, que nos transforma, esse Espírito Santo, ele nos capacita a não apenas entrar pela porta estreita, mas a perseverar pelo caminho apertado, até que Cristo venha e estaremos para sempre com Ele. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, fechando aí brilhantemente mais uma vez o ponto 1, as duas portas e dois caminhos. Aprendemos aqui com este tópico, com este comentário do pastor Marcos Santana e com o que o nosso comentarista deixou muito bem claro na revista, que a porta larga é de fácil acesso e muitos entram por ela. Já a porta estreita, por poucos é procurada, porque exige compromisso e renúncias. E assim, nós podemos ir então ao ponto 2 com o pastor William Barros, duas classes de profetas e de frutos. Meus queridos irmãos, nós temos um assunto muito importante pela frente no nosso tópico 2. Duas classes de profetas e de frutos. Bispo Abner introduz o assunto dizendo o seguinte: sempre existiram falsos profetas que desviam
multidões do caminho estreito e os conduzem por caminhos espaçosos. Houve na época de Jesus e há em nosso século. Precisamos estar atentos para não cair em suas influências. Meus irmãos, essa é uma realidade inquestionável. De quando em quando, a cada momento surgem justamente esses problemas e são as questões que muitas vezes aparecem de dentro para fora, ou seja, no nosso meio, no seio da igreja. Muitas pessoas começaram pelo bom caminho e depois, infelizmente, enveredaram pelo caminho da heresia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é mais fácil do que se imagina. Nós, por exemplo, vemos pessoas, eu faço todo ano caravanas para Israel. Já vi pessoas que foram para Israel e voltaram de lá com uma tendência judaizante e chegaram na igreja, adotaram sábado como dia de culto, não comem mais carne de porco, começaram a comemorar festas judaicas e começaram simplesmente a judaizar a igreja, usando kippá, talite para ir no culto, para orar, e simplesmente judaizaram a igreja. Então, é um caminho onde a igreja vai perdendo as suas características e identidade. É o caminho da heresia. Outras igrejas, outros líderes, outros pastores ou profetas acabaram simplesmente começando muito bem, de forma sadia, bíblica. E onde é que se perderam? É a questão essencial, que é o quê? O nosso papel, o nosso dever é ensinar e aprender toda a verdade. Toda a palavra de Deus é proveitosa. Imagine se você olhasse o meu rosto agora numa charge, numa caricatura. Aquelas charges de jornais faz o quê? Ela pega o rosto da pessoa e muda as dimensões, aumenta o queixo, aumenta o nariz, diminui o rosto, diminui o corpo, achata o corpo. Mas quando você olha a charge, você sabe que é a determinada pessoa que está ali. Por exemplo, é o William que está ali, embora não seja a ideia ou a imagem real dele, é uma charge. Porém, nós temos, por outro lado, o retrato, que é a imagem fidedigna da pessoa. Você olha o meu retrato, você sabe que sou eu, aquela pessoa sou eu. Aquela é minha imagem real, fidedigna. A questão é que muitos começaram pregando ou ensinando o retrato do Evangelho e terminaram por pregar a caricatura ou a charge do Evangelho. Como? Pegaram o nariz da doutrina e aumentaram, por exemplo, a prosperidade. Aumentaram o nariz da prosperidade, colocando em detrimento as outras doutrinas. Ou aumentaram aí o queixo de uma doutrina mais predileta, por exemplo, sobre a questão de batalha espiritual, sobre a questão de jejum e oração, e acabaram por entrar num evangelho totalmente místico, alguns até um negócio meio macumbado, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para quebrar a maldição. Então o que acontece? Aumentou-se o queixo de determinada doutrina e colocou-se então em plano menor todas as outras doutrinas da Bíblia. Muitos começaram com o retrato e terminaram com a caricatura ou a charge do Evangelho. Esse é um perigo real que nós vivemos no dia a dia. Vejam que quando nós olhamos as 7 igrejas da Ásia, Jesus vai enxergar vários problemas dentro das igrejas. Obra dos Nicolaítas, doutrina de Balaão, toleras Jezabel. Vejam que vários problemas surgem dentro da igreja. Vários erros. Então a gente lida com isso no dia a dia e muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas acabam sendo contaminadas e aprendendo o errado e muitas nunca mais aprenderão o certo. E outras com muita dificuldade serão restauradas. Então esse é um ponto importante. Quando nós falamos no nosso tópico 2.1 sobre os falsos profetas, o Bispo Abner vai dizer o seguinte: em nosso século, com o potencial dos meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio, TV, vídeos, satélites e o lucro financeiro que essas mídias representam, proliferaram mais do que nunca os falsos profetas. Cada um proclama que só ele tem a última palavra de Deus ou o remédio absoluto para todos os males econômicos, políticos, físicos e espirituais. Então, irmãos, esse aqui é um alerta que nós fazemos aqui. Cuidado, meus irmãos, para não ser presa fácil de manipuladores,
de pessoas que com boas intenções, aparentes boas intenções, conquistaram sua confiança, sua cadeira cativa, sua audiência constante e acabaram disseminando ensinamentos falsos na sua vida. A gente vê isso extravasando além dos limites da questão religiosa. Quantos não se tornaram presa fácil em sala de aula de professores, militantes, com ideias e ideologias que aparentemente tinham uma certa lógica e simplesmente contaminaram e mudaram a forma de pensar, a visão de mundo de até irmãos nossos, a ponto dessas pessoas começarem, irmãos, a combater até a fé, até a palavra. Olha, a gente está agora entrando no caminho, na reta final para as eleições. Quantas pessoas não se enganaram ou estão se enganando com discursos, com promessas, com palavras, e a partir de uma ideologia, a partir de uma visão de mundo, simplesmente pessoas crentes que deveriam ter a palavra de Deus como a sua regra, bússola. Calma aí, eu vou olhar isso aqui, calma aí. Não, isso aqui está fora da palavra. Não posso apoiar fulano. Eu gosto dele, mas isso aí está fora da Bíblia. Simplesmente se tornaram presas fáceis da mídia, se tornaram presas fáceis do engodo e da manipulação da massa através de discursos fáceis e que vão de práticas, de obras que vão contra a palavra de Deus. Nós precisamos, veja que na lição passada nós estudamos sobre discernimento. E olha o que está acontecendo, irmão, cadê o discernimento? Como você, que é crente, vai simplesmente ser enganado ou levado, seja por um falso profeta, seja por um pastor, pseudo-pastor na internet, ou por um político predileto, sem examinar na Bíblia se aquilo tem respaldo, se aquilo está dentro da palavra, se o que essa pessoa está ensinando, disseminando, se é falso ou verdadeiro, e a partir daí fazer sua decisão, sua escolha. Como, irmãos? Como? Pessoas abandonaram sua igreja, ou se tornaram dentro da sua igreja agora uma resistência, um cético, um incrédulo. Pessoas que se tornaram, sabe, hoje membros de grupos militantes, abandonaram princípios bíblicos. Pessoas que hoje estão cegas, você pode mostrar, você pode ver, fatos não convencem mais. Estão decididos em caminho A, caminho B, em linha ou ideologia, ou até em visão política de mundo. Olha só, irmão, o que nós estamos passando agora. Prestes a uma eleição agora tão importante. Então, essa é uma questão muito séria. E os falsos profetas, os falsos estão aí a todo momento. Muitos deles com aparência de boas atitudes, amor. Mas eu quero ver, e você precisa avaliar, é a prática. A prática. Muitos são enganados pelas mentiras fofas, pelos discursos fáceis, sabe? Pela aparente lógica. Olha, irmãos, eu venho conversando com algumas pessoas, e eu liderei jovens durante 13 anos. Irmãos, e eu vi recentemente num debate, num grupo de WhatsApp, onde vários jovens, crentes da Assembleia de Deus, crentes do nosso Ministério de Madureira, gente criada na igreja, a maioria, irmão, falando coisas que eu falei, meu Deus, é crente. Gente envenenada por professores de colégio e faculdade, envenenada pela mídia, falando coisas contra o cristianismo, falando coisas contra princípios que nós acreditamos na palavra. Irmãos, totalmente iludidos, cegos. Meus irmãos, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que nós estamos passando? Jesus já havia advertido que haveria os falsos profetas. A Bíblia mostra, e nós vemos no nosso tópico 2.2, e os chama de lobos vestidos de ovelhas. São as aparências. Sabe, irmãos, as aparências, como eu disse agora, são as aparências. Parece bom, parece do bem, parece de Deus, parece luz, parece um caminho certo, tem uma lógica naquilo,
mas as pessoas, sem perceber, estão sendo tragadas, engolidas, dominadas, presas e manipuladas. Nós precisamos hoje, irmãos, mais do que nunca vigiar em relação a isso. Sabe? Que tipo de livro? Quem são os autores que você lê? Você lê, e a Bíblia é seu manual de vida? Quem são os pastores que você admira? Quem são as pessoas que você para ouvir e aprender no YouTube? Quem são blogueiros, youtubers, mestres, professores? Quem são as pessoas que hoje são referência e ensino para você? São perguntas importantes que a gente precisa fazer aqui. Você frequenta a escola dominical na sua igreja? Você lê a Bíblia todo dia? Você examina as Escrituras? Você hoje aprende, já fez um curso teológico na sua igreja? Por exemplo, nós temos aqui no Ministério de Madureira o IB, o Instituto Bíblico Ebenezer. Nós temos irmãos jovens, irmãos que nunca estudaram no IB. Nunca. Nós temos um curso na igreja que as pessoas não fazem. Não tenho nada contra, irmãos, o curso batista, presbiteriano, que inclusive eu fiz faculdade aqui, fiz o IB aqui, o IB nosso, e fiz faculdade batista. Não tem problema nenhum nisso. Mas, irmão, é estranho. Quando a gente tem tudo aqui e a pessoa simplesmente não se interessa pelo que nós ensinamos, pelo que nós aprendemos aqui. A pessoa é da Assembleia de Deus e está com visão calvinista. É da Assembleia de Deus e não é batizado com o Espírito Santo, não dá ênfase a isso na sua vida. Não crê, não busca os dons espirituais. Não se preocupa com salvação de almas e perdidos. Ou seja, deixou de ter uma vida sadia, baseada nos princípios da palavra de Deus. Sabe, a Bíblia, o nosso tópico 2.3 vai mostrar dentro disso o quê? Que é pelo fruto que se conhece. É pelo fruto que se revela. Nós precisamos, irmãos, hoje, como estudamos a lição passada, de discernimento. Precisamos ter uma visão não apaixonada ou romantizada das pessoas e das coisas. Olhar com clareza. Calma aí. Fulano está falando muito de amor, mas olha o que ele está fazendo. Não, calma aí. Essa pessoa está dizendo aqui que o outro não tem amor, que o outro é errado, que o outro não respeita, que o outro não valoriza, que o outro não respeita a autoridade. Mas calma aí. O que ele está fazendo? Irmãos, esse é o papel de uma pessoa que tem a mente iluminada e esclarecida pela palavra de Deus, que tem uma visão real das coisas e não é dominado ou vencido. A Bíblia diz que nós discernimos bem tudo e por ninguém somos discernidos. Aonde está o seu discernimento quando você é enganado, manipulado tão facilmente? Irmãos, quando alguém me fala alguma coisa, quando eu vejo uma notícia, por exemplo, na televisão, quando eu vejo uma matéria jornalística, eu confesso aos irmãos que de imediato eu não acredito naquilo. Eu procuro ver, vou averiguar, vou ver outras fontes, vou comparar a informação para fazer um julgamento. Por quê? Porque muitas vezes essas fontes são duvidosas, dependendo do viés que eles têm. Então, eu não acredito de pronto em nada. Eu ouço, avalio, faço uma crítica em relação àquilo e depois me posiciono em relação àquilo. Agora, muitos ainda acreditam cegamente que determinada fonte é informação e conhecimento, sem poder ouvir. Sabe, nós precisamos ser crentes berianos, de examinar a Escritura, de olhar, calma aí, você falou? Amém, muito bom, isso aí está na palavra. Não, está fora da palavra, então acabou para mim. Não está na palavra, está fora. Não está na palavra, não tem meu apoio. Não está na palavra, eu não voto. Não está na palavra, eu não sigo. Não está fora da palavra, está fora da visão de unidade, está fora do princípio de obediência, estou fora. Eu quero ver se está na Bíblia. Então, é isso que nós precisamos hoje reforçar e viver. É essa a realidade que nós estamos vivendo hoje. Vivemos um tempo perigoso. Eu faço um alerta aqui à paz. Eu faço um alerta aqui a professores. Eu faço um alerta aqui para esse domingo. Irmãos, essa lição e a lição passada são sumamente importantes para esse tempo que nós estamos vivendo.
Nós precisamos de discernimento e precisamos examinar. É pelo fruto, é pelas obras, é pelo que pratica e não pelo que fala. Nós precisamos hoje, irmãos, realmente de uma igreja que tem lucidez, de cristãos que têm lucidez nas suas atitudes e nas suas decisões baseadas em princípios e não em paixões românticas. Que Deus guarde cada um de nós, que possamos nos próximos dias agora olhar tudo o que está acontecendo e tomar decisões e atitudes baseados em princípios da palavra e que Deus possa nos guardar e guardar a nossa família. Que Deus abençoe você, que desejo que os professores possam extrair o melhor dessa aula e esses comentários possam trazer uma luz para que professores e alunos possam seguir em frente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, aí pelo brilhante fechamento aqui do ponto 2. E com seu comentário, nós aprendemos que sempre existiram falsos profetas que desviam multidões do caminho estreito e os conduzem por caminhos espaçosos. Infelizmente, né? Nós vemos aí a história marca isso, mas é por isso que você está na escola dominical. Por isso que nós sempre estamos te incentivando a ler a Bíblia, a estar na escola dominical aprendendo sistematicamente a palavra de Deus, porque assim o fazendo, você vai estar livre de cair nessas tentações e nesses ensinos que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Então aqui na EBD você vai ter então o ensino genuíno da palavra de Deus e você vai conseguir dar seus passos, a sua caminhada e vencendo a cada dia, porque o caminho que nós sempre estaremos apontando aqui sempre é o caminho estreito, um caminho difícil, mas é o caminho que nos conduz à salvação. E assim, para concluir este vídeo, vamos agora ao ponto 3, cujo título é Os dois tipos de servo. Meus irmãos, chegando agora ao final do comentário desta aula, desta lição, já depois de ouvirmos aqui esses comentários tão preciosos dos meus antecessores, meus colegas de bancada que aqui trouxeram o genuíno ensino da palavra de Deus, a mim resta apenas um pequeno comentário tirado apenas e diretamente da nossa própria revista, onde nós vemos aqui, nesse tópico, que Jesus está mais atento ao nosso caminhar do que ao nosso falar. Não é o que a gente fala. Eu sempre aprendi, quando eu era de uma multinacional e eu estava começando a minha caminhada, eu me lembro muito bem, e geralmente essas coisas marcam as nossas vidas, quando o meu mentor, aquele que me orientava no caminho profissional, ele dizia para mim, Prates, o homem ele tem que ser coerente com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele fala e com aquilo que ele faz. Então, o resultado está na coerência. Então a gente tem que ser equilibrado com os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente interioriza no nosso coração tem que estar alinhado com aquilo que a gente fala e também tem que estar alinhado com aquilo que a gente faz. Então ele dizia isso para mim. Dentro, lógico, de uma visão de trabalho, de uma visão ali de um currículo de trabalho, me orientando nos meus primeiros passos ali, eu achei aquilo tão fantástico e eu guardo aquilo para sempre. Equilíbrio, aquilo que eu penso, coerente com aquilo que eu falo e coerente com aquilo que eu faço. Muito importante isso. Nesse ponto da lição, Jesus apresenta dois tipos de servos para nos ensinar acerca do que dizer e de fazer. Então você vendo aí o que está na revista, o que está no texto bíblico, você dá uma olhada, dá uma lida, discuta com o seu professor, comente com ele em classe e você vai realmente entender o que nós estamos dizendo aqui, o que o comentarista trouxe e qual é a essência desta lição, trazendo bem resumido para você. No 3.1, nós vemos aqui nesse subtópico, a obediência é o visto de entrada nos céus. Realmente não existe outro caminho. Como você vai conseguir alcançar o céu se nós não passarmos por esta prova que é necessária? Obediência. Jesus foi obediente, os profetas foram obedientes. A história mostra que o caminho da vitória é o caminho da obediência. Não tem como. A obediência é o passaporte, é o visto que garante a nossa entrada nos céus.
A prova da verdadeira fé em Cristo é a obediência à sua vontade. Jesus apresenta dois tipos de servo: aquele que teve cuidado de descobrir e cumprir a vontade de Deus e o que apenas viveu enganando a si mesmo, conforme Mateus 7:21. E aí? A minha pergunta para você é: olhe para dentro de si como eu estou olhando para dentro de mim agora. Que tipo de servo nós somos? Porque um desses nós somos. Não tem como dizer, não sou nenhum nem outro. É assim. Ou você é um ou você é outro. Ou somos uns servos obedientes que obedecemos, ou somos uns servos desobedientes que, além de não obedecermos, estamos enganando a nós mesmos, enganando os outros. Pense nisso. Faça da sua vida uma vida de vitória. Obedeça a palavra, obedeça os ensinamentos, obedeça a orientação da sua liderança e seja feliz. Você que é jovem, obedeça a orientação de seus pais, obedeça a orientação daqueles que Deus colocou sob sua vida para lhe orientar, lhe conduzir no caminho. Como eu disse lá no início, no ponto inicial, que o meu líder, meu mentor me deu aquela orientação e eu obedeci, eu segui aquele espaço e deu certo na minha vida. No 3.2, o subtópico diz: eles fizeram, mas ficaram de fora. E aqui, meus irmãos, Jesus está afirmando que os falsos profetas são capazes de profetizar. E aqui ele está se referindo não apenas a descrever o futuro, mas a ensinar. Expulsar demônios, realizar milagres. Aprendemos aqui que invocar o nome de Cristo e realizar obras poderosas não são suficientes para garantir o acesso ao céu. Olha que extraordinário! Eu pergunto a você, tem um lugar melhor para você ter um ensino como esse, a não ser aqui na escola dominical? Olha, muito obrigado. Eu tenho encontrado centenas e centenas de pessoas pelos caminhos onde eu ando. E as pessoas têm dito, olha, a escola dominical para nós está tendo agora uma nova visão, como está sendo gostoso. Aí a gente encontra aquelas pessoas mais de idade, que têm alguma dificuldade de estar indo na EBD. Graças a Deus que agora a gente tem esses vídeos que a editora Betel disponibiliza. Então a gente consegue dar a sequência no aprendizado. Que maravilha, que extraordinário, porque você fazendo assim, você está melhorando, crescendo, frutificando, e esse é o objetivo da escola dominical, é o nosso objetivo, e eu agradeço a você por se empenhar e estar conosco até aqui. Caminhe mais um pouquinho, vamos ao 3.3, nunca vos conheci é o título. Nesse ponto, está encerrando a lição, a gente vê que é possível enganar os homens com nossas palavras e as nossas ações, mas jamais poderemos enganar a Deus. O que é essencial para a nossa vida é ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Você vai ver isso em Tiago 1, 22, 25, 2, 14 a 20. Ou seja, além de saber, é imprescindível fazer de acordo com o que sabemos. E assim, meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, estamos chegando agora, meus amigos, ao final desta aula. Podemos concluir dizendo que, assim, temos aprendido que o nosso Senhor Jesus Cristo enfatizou que o destino dos que conhecem suas instruções está ligado à obediência a Ele. Jesus não disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco todos os dias. Esta é a garantia de que podemos avançar, porque Ele sempre irá nos ajudar e fortalecer. Mateus 28, 20. E assim a gente aprendeu neste ponto que Jesus está mais atento ao nosso caminhar do que ao nosso falar. Fique com essa palavra. Deus possa nos abençoar, querendo Ele. Somente Ele, na semana que vem, a gente vai estar aqui reunidos de volta, compondo esta mesa para estudarmos a última lição desse trimestre, que tem como título Os Dois Alicerces. Olha, muito obrigado por ficar conosco até aqui, acompanhar até o final deste vídeo, anotar cada detalhe, cada fala, cada toque que o Espírito Santo deu em você, você anotou? Você, professor, está se preparando. Muito obrigado. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal, por curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. E assim, convido você a uma palavra de oração. Vamos nos despedir desse vídeo com uma oração, como sempre fazendo. E mais uma vez hoje aqui, convido o pastor William Barros, que estará orando. Vamos juntar ao pastor William Barros nessa palavra de oração e assim nos despedimos de você até o próximo vídeo. Querido Deus, te agradecemos pela aula de hoje.
ó Deus, por mais esta oportunidade de crescimento com a Tua palavra. Ó Deus, que nesse domingo, Teus filhos possam sair alimentados e edificados pela Tua palavra. Ilumina o entendimento de cada professor e que eles possam, ó Deus, dar o seu melhor para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.